O comentário ele já vai te apresentar a ideia central já de início, né? E aí o autor vai trabalhar com os versículos daquele texto, daquela passagem, para mostrar como é que ele chegou na ideia central. Mas a ideia central, ela seria basicamente a síntese da passagem que você está expondo em uma única frase, né? Ou numa frase composta. Então, é interessante que até quando a gente pensa em ideia central, a gente pode falar tanto de síntese exegética quanto de uma síntese homilética, né? Então, a síntese exegética, que é o seu estudo do texto, a sua compreensão do texto, ela acaba sendo um pouco maior, né? Às vezes até com mais detalhes. A síntese homilética, que é a maneira como você vai explicar, como você vai expor para as pessoas, não apenas compreender a passagem, mas expor e transmitir com clareza, ela tende a ser mais breve e precisa estar contida numa frase, né? Então, e ela é mais universal, né? Ela é mais geral, ela é mais ampla. Então, eu gosto muito também da ilustração de quando a gente... Vamos de ilustração. Vamos lá. Quando a gente ora pelo alimento, né? Pelo café da manhã. É muito interessante. Eu tenho 2 filhas pequenas. Uma está com 4 anos e a outra com 7. E a Beatriz, a menorzinha de 4 anos, ela tende a orar de maneira mais detalhada, agradecendo o alimento. Ela agradece o alimento, né? Ela agradece a Deus pelo Nescau, ela agradece a Deus pela fruta que ela está comendo, agradece a Deus pelo pão, pelo queijo, pela manteiga, e ela vai detalhando. E também agradece pelas pessoas, vai mencionando as pessoas pelo nome, né? E é muito interessante que o adulto ele consegue sintetizar aquilo que a criança apresenta em detalhes. Então, enquanto a minha filha vai agradecer, Senhor, muito obrigado pelo Nescau, pela fruta, pelo queijo, pelo pão, pela manteiga e assim por diante, o adulto vai falar o quê? Olha, Senhor, muito obrigado pelo alimento que o Senhor nos dá, né? Então, a ideia central seria essa síntese daquilo que a passagem comunica. Seria basicamente o resumo central da passagem. Rapaz, eu quero logo deixar avisado aqui, tá? Que se em algum momento você me vir em algum local aí explicando sobre pregação expositiva e roubando sua ilustração, é porque ela foi muito boa, tá? Mas eu vou tentar dar os créditos aí, que foi muito boa para explicar. Tentar mostrar aqui pro pessoal, não sei. Diga aí. Pode mostrar. Assim, eu até pensei num exemplo, né? É claro que a gente tem exemplos do próprio comentário, e é legal, é importante que você mostre alguns exemplos dele, mas por exemplo, pegar Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, né, que apresentei os vossos corpos e tal. Geralmente, a ideia central, ela vai fazer 2 perguntas, né? Ela vai perguntar sobre o que o texto está falando e o que o texto diz sobre aquilo que ele está falando. Então, aquilo que o Haddon Robinson chama de sujeito e complemento da passagem, né? Então, por exemplo, Romanos 12, 1 e 2, e a gente tem um comentário de Romanos da série, o tema central, né, o que o autor está falando é sobre a consagração nossa a Deus, né? Ele está nos chamando a consagrarmos as nossas vidas a Deus, a não nos conformarmos com esse mundo, mas experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E ele vai dizer algo sobre aquilo que ele está falando, né? Ele vai dizer que a nossa consagração precisa ser uma expressão de gratidão pelas misericórdias de Deus. Tanto que ele começa a passagem dizendo, né, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Então, qual seria uma ideia central dessa passagem? Eu lembro, né, quando eu expus essa passagem, eu basicamente resumi como a consagração expressa a nossa gratidão pela bondade de Deus, né? Muito então, boa. O texto fala mais uma sobre ideia que provavelmente vai ser roubada aqui pelo pessoal em algum momento, mas podem usar aí, né? E o livro está cheio, né? O comentário está cheio de ilustrações do que é essa ideia central, né? Eu acho que...